segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Agradecer também o convite do nosso irmão Jean, presbítero Jean, convite do bispo Cleiton. Obrigado pela honra, viu? Diz assim o texto: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Fecham seus olhos por um minuto. Querido Deus, amado Pai, Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor possa me diminuir e que o Senhor possa crescer. Que o Senhor venha nos lavar de todo pecado e iniquidade, que faça separação contigo, Senhor, porque queremos sentir essa presença maravilhosa do Deus Espírito Santo a todo momento nesse lugar, na sua casa, casa de oração, Senhor. Que não seja eu que fale essa noite, mas que o Deus Espírito Santo fale através de mim. Amém? Pode se assentar. Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que estava passando por diversos problemas, por diversos conflitos. E ele vai falar para aquela igreja que, se eles estão em Cristo, eles são nova criatura. Mas hoje o tema da mensagem é a cultura do reino. E quando falamos sobre a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. E eles eram, de uma forma muito grande, influenciados pela cultura da sua época. Eles eram influenciados pela cultura grega. Eles eram influenciados pelos debates, pela filosofia. Eles eram influenciados pela idolatria, porque os gregos tinham vários deuses. Havia um Deus para tudo. O que eu quero falar para você? Que a cultura ao qual nós nascemos influencia na nossa forma de adorar, de buscar a Deus, a nossa forma de agir. Mas nós temos que entender que o Evangelho, ele transforma culturas, ele redime culturas. Mas as coisas velhas, elas têm que ir para trás, porque Deus nos fez nova criatura. Mas não é do dia para a noite que a gente muda. A mensagem vem pequena, vai crescendo, vai tomando conta. E o que isso tem a ver comigo e com vocês? Para primeiro entendermos o que é cultura, deixa eu só te explicar. Cultura é conhecimento adquirido. Você pode repetir comigo? Cultura é conhecimento adquirido. A nossa cultura, a cultura brasileira, ela foi influenciada pelos portugueses, indígenas e africanos. E toda essa cultura, ela faz com que a gente tome atitudes, por causa que ela está ao derredor de nós. Um dos pais da sociologia, chamado Emile Durkheim, ele vai falar a respeito sobre o fato social. O que é o fato social? Ele vai falar que a anterioridade, a exterioridade e a coercitividade vai influenciar nos nossos atos. Vou te explicar para deixar mais claro.
você nasceu num país, tem leis da sociedade. Você não pode roubar. Isso ele vem antes de você. Isso não está só dentro de você, está de forma externa de você. Está ao seu redor, todo mundo age da mesma forma. Essa lei serve para todos. E é coercitiva. O que é coercitiva? Se você fizer alguma coisa errada, você vai preso. Vou explicar mais um pouquinho para ficar mais fácil de entender isso. Numa família, há costumes que vêm antes de você. Tem pais que tomam café com os filhos na mesa. Não é verdade? Quem toma café aqui com seus filhos na mesa? Tem outros que não. Isso vem antes de você. Não é verdade? E não é uma coisa que só está dentro de você. Está em volta de você, no meio da sua casa. Mas também tem a coercitividade disso. Se você não ir, o seu pai vai te obrigar a ir. Quem fala para o seu filho, não, você vai sentar na mesa assim, levanta a mão. Então tudo isso, todas essas coisas influenciam na nossa forma de agir. Quando a gente para analisar a sociedade ao qual vivemos, tudo que veio antes influencia na nossa cultura, na nossa forma de agir, e a gente aprende com tudo que está ao redor, tudo que vem antes de nós e tudo que somos obrigados a fazer. Mas o complicado disso é que na nossa cultura o protestantismo não está instalado. E quando o protestantismo vem, ele vai em conflito com várias ações que a nossa cultura no dia de hoje tem. Por isso que muitas vezes você vai falar do evangelho para uma pessoa e você às vezes se sente intimidado, porque o mundo inteiro está falando diferente. Mas eu quero falar para você, se você puder levantar a mão, levanta a sua mão, que você é embaixador de Cristo e você veio nessa nação para fazer transformação, para trazer restauração, para trazer o reino de Deus nessa terra. Aleluia! E é terrível, irmãos, isso. Porque através dos portugueses, a própria língua que falamos hoje foi estabelecida. Através dos portugueses, o catolicismo foi instalado no Brasil. Através dos portugueses, uma parte do folclore, comidas típicas, as pessoas se identificam. Através dos indígenas, fomos influenciados em várias áreas. E através dos africanos também. Então, quando o Brasil é colonizado, vem o catolicismo. E eles aprendem a religião católica aqui. Mas só que era de uma forma imputada, não era de uma forma tranquila. Eles eram meio que obrigados a aprender. E sempre quando isso é forçado, você não adere a um monte de coisas. E eles continuaram com as suas religiões, mesmo sendo implantado o evangelho no Brasil. Só que há um problema maior ainda. Eles chamam e trazem escravos para o Brasil. Só que os escravos no Brasil não foram catequizados, não ensinaram o evangelho de Cristo. O que aconteceu? Os escravos vieram com as suas religiões. O grande problema é que tudo isso se juntou e virou um sincretismo. E quando o evangelho vai chegar no Brasil em 1640, ninguém adere.
porque era totalmente diferente daquilo que as pessoas haviam aprendido. É aquilo que eu acabei de falar, era coisas que vinham antes deles, estavam ao derredor deles, estava de uma forma coercitiva, a família meio que obrigava a eles viverem a mesma religião. Então várias características disso vêm para os dias de hoje, e o brasileiro fica com a dificuldade enorme de viver a cultura do Evangelho. Só em 1890 que o protestantismo vai ser visto com bons olhos, com a parte intelectual do Brasil. E a história conta que no começo o pessoal queria aderir por causa que o pessoal via os Estados Unidos era uma grande potência econômica, e o Brasil começou a aspirar a ser uns Estados Unidos. Só que quando isso acontece em 1920, tem uma cultura de arte moderna que traz as raízes do Brasil de volta. E as pessoas recusam o protestantismo, e a gente passa essa dificuldade. O analfabetismo do Brasil sempre foi muito grande. Em 1808, 99% dos brasileiros eram analfabetos. Em 1890, 80%. Em 1990, ainda era 25%. O que eu quero falar para vocês? Tudo isso traz dificuldades para uma linha doutrinária onde a Bíblia é regra de fé e prática. Porque o brasileiro nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, lê um livro por ano. Imagina para ler as Escrituras. O que eu quero falar para você? Tem barreiras que você vai ter que quebrar, porque veio antes de você, está exterior a você e te imputam isso. Mas eu quero falar para você que o Evangelho de Cristo quer entrar na sua vida através das Escrituras. Então Deus, Ele cria os caminhos. Deus, Ele cria a Bíblia em áudio para você escutar. Deus, Ele te anima a aprender sobre as Escrituras para você mudar essa nação. E essa nação só vai mudar através da palavra de Deus. Aleluia! A cultura é um conhecimento adquirido. Definimos isso aqui? Amém? Gostaria de definir para vocês sobre o que é o reino através das Escrituras. A palavra reino nas Escrituras é uma palavra grega chamada basileia no Novo Testamento. E sempre que reino é colocado nas Escrituras, diz respeito ao governo de Deus. Então todas as vezes que você escutar falar sobre reino, lembra, é o governo de Deus. Pode repetir comigo? Reino é o governo de Deus. Aleluia. Os autores do Novo Testamento tinham dificuldade sobre o que era o reino de Deus, por causa que eles eram muito influenciados pela apocalíptica judaica. O que é a apocalíptica judaica? É a revelação das últimas coisas. Então quando chega o Novo Testamento, Jesus vem pregar o reino, eles estão achando que o reino de Deus é de forma plena. Mas o reino de Deus é o agora e o há de vir. Eu acho que você não entendeu. O reino de Deus é agora e o há de vir. O reino de Deus está na sua vida agora e ele virá de forma completa. O reino de Deus está em você. E Jesus, ele fala, começa a pregar sobre o reino de Deus. Mas quando Jesus, ele vem, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia, o Evangelho é arrependimento. O reino
reino de Deus chega em nós quando temos arrependimento. E a palavra na Bíblia para arrependimento é metanoia. O que é metanoia? Mudar de mente. Aleluia. É matar a sua carne. É negar a si mesmo. É carregar a sua cruz. E é seguir Jesus. E negar a si mesmo é você olhar para trás, tudo que passou, tudo que você viveu, e falar: eu não quero mais isso, mas eu quero uma vida conforme a palavra de Deus. Eu sou filho de Deus e eu tenho que andar como meu Pai. Aleluia, Senhor. E o que é carregar a sua cruz? Quando os romanos condenavam a pessoa à crucificação, essa pessoa teria que andar com a cruz em suas costas, e todo mundo apontava: esse já era, esse morreu, esse está condenado, não tem ninguém que possa salvar. Quando Jesus fala para a gente carregar a nossa cruz, Ele está falando: você precisa mostrar para o mundo que você não vive mais sobre esses rudimentos, que você vive agora uma vida com Cristo, que você está morto para o pecado. Quantas vezes você já chegou uma pessoa e fala: eu não te conheço mais? Quem já escutou isso? Levanta sua mão. É só comigo que acontece? A pessoa: não te conheço mais, você não faz as mesmas coisas, você já não vive do mesmo jeito. Aleluia. Tem uma história de um dos pais da igreja chamado Agostinho. Ele vai influenciar muito no que conhecemos sobre igreja, sobre doutrinas nos dias de hoje. E fala a história que ele era um homem muito boêmio. Saía, ficava dias na noitada. E fala que depois de ele se converter, de ele entregar a vida para Jesus, ele está andando na rua e uma mulher o reconhece e começa a gritar: Agostinho, Agostinho! E ela sai correndo atrás dele: Agostinho, Agostinho! Pega nele e ele desesperado assim, ó, andando. Daí ela fala: Agostinho, sou eu. Daí ele fala assim: eu sei que é você, mas não sou mais eu. Você entendeu? Tem pessoas que olham para você e falam: eu te conheço, mas eles não conhecem a pessoa que você se tornou. Eles não conhecem quem você é, porque Deus transformou a sua vida para transformar essa nação, não para lembrar do seu passado, mas para lembrar do seu presente e do futuro que você terá com Deus, uma vida na eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor merece ser exaltado, porque tudo que Deus faz conosco é por amor. A Bíblia fala que não há amor maior do que esse, de dar a sua própria vida para os seus amigos. Você já imaginou isso? Aquele que criou céus e terra, Ele olhar para você e falar assim: não, eu dou a vida por você, eu dou a vida por você, eu dou a vida por você, eu dou a vida por você. Você não está entendendo. Ele morreu por você, por amor. Não foi porque você merecia, é pela graça. E esse arrependimento que as Escrituras nos mostram é um arrependimento do pecado. E ele vincula muito com o pecado original. O que é o pecado original? O pecado de Adão e Eva. E muitas vezes a gente se preocupa porque esse pecado influencia hoje na minha comunhão com Deus. Deixa eu te explicar. Adão era o representante dos homens aqui nessa terra. Então tudo o que ele fez apontou para a gente também. E esse pecado chegou até nós. Mas como entender a mordida no fruto e tudo se perder? O texto fala que a serpente chega para a mulher e fala assim: se vocês comerem desse fruto,
vocês serão igual a Deus. Diga misericórdia. Porque naquele momento quem governava era Deus. Eles viviam sobre o reinado de Deus. Como aprendemos, o reinado é o governo de Deus. Quando eles decidem comer daquela fruta, eles estão saindo na mão de Deus para viver a sua vida independentes. Sem a mão de Deus, sem o auxílio de Deus, sem o cuidado de Deus, sem a misericórdia, a provisão de Deus. E quando Jesus ele morre para trazer uma nova relação minha e sua com Deus, é para trazer tudo isso de volta que Adão e Eva perdeu. É por isso que quando chegamos aqui e falamos, Deus tem cuidado de você, Deus te ama, Deus tem provido, Deus tem paz, Deus te consola, é porque Jesus ele está refazendo esses laços familiares, porque através de Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E para entendermos um pouquinho mais sobre como vem esse reino, eu gostaria de ler com vocês uma parábola. Aleluia. Está em Mateus capítulo 13, versículo 32 e 33. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Menor semente. Às vezes você está pregando esse evangelho do reino para uma pessoa, você não está conseguindo ver o crescimento. Mas eu quero falar que ela pode ser a menor semente, mas ela cresce. Ela cresce dentro da sua casa, ela cresce dentro do seu trabalho, ela cresce ao redor de você. Uma hora não vai dar para esconder mais, uma hora todos vão ver. Mas qual é o problema de isso não acontecer? Jesus ele conta outra parábola, que está em Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 11, que é a parábola do semeador, que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Só vou parar um pouquinho aqui. Tinha uma multidão que ele não podia nem ficar no meio daquele pessoal, senão ninguém ia escutar. Ele vai para o mar. Olha a importância dessa parábola. Essa parábola aqui pode mudar a minha e a sua vida, pode mudar a história da sua casa. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes disse, falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por 1. Aqueles que têm ouvido, ouça. Aleluia. Eu
quero falar primeiro desse primeiro solo, o solo à beira do caminho. E antes disso, deixa eu só te explicar o que representava esse solo. Quem sabe o que representava esse solo? O coração. E a palavra coração, ela significa o centro do nosso ser, das nossas ideias. Tudo em nós é a palavra usada para coração, palavra nefesh. E fala que a pessoa, depois Jesus ele vai explicar o que é aquela parábola. Ele fala que a pessoa que tem esse coração, que está à beira do caminho, é um coração duro. Mas só que ele está falando para crentes, para judeus. Então ele está falando para as pessoas religiosas naquele momento. E falava que o solo era tão duro que a palavra não entrava dentro deles. Você já conversou com pessoas que você vai conversar, só ela está certa? Já ou não? É só eu que converso com essas pessoas? Não dá para dialogar, não dá para conversar, não dá para trocar conhecimentos, porque tudo que ela fala é o que está certo. Vemos muito isso através da vida dos fariseus. Jesus pregava o evangelho, mas o evangelho não entrava em seus corações. Por quê? O coração estava duro. E os fariseus eram homens separados, eram os homens santos da época. E mesmo quando Jesus ele morre, ressuscita, eles não acreditam em Jesus por causa do seu coração duro. O que eu quero falar para você? Enquanto o nosso coração estiver duro, enquanto o nosso coração estiver cheio do conhecimento do mundo, enquanto estivermos debatendo se aquilo é certo ou errado através da palavra, o reino de Deus não vai entrar. Mas as escrituras nos falam de outro solo, o solo cheio de pedras. Como que funciona isso? Quando eles iam semear, tinha terra em cima das pedras, a semente caía e a raiz não entrava. E Jesus vai falar que são pessoas que recebem o evangelho com alegria, mas porque não tem raízes, eles perecem na fé. Por isso que é necessário a gente permanecer na igreja, não viver só de momentos, mas ter uma vida contínua em Deus. É aqui que somos renovados, é aqui que somos tratados, é aqui que Deus trabalha em nós para a gente ser a sua luz no meio das trevas. E a Bíblia nos mostra um fato muito interessante que vai mostrar para a gente muito bem isso. Jesus ele começa a fazer vários milagres. Daí ele vai lá, pega o pão, ora, multiplica o pão. E começa uma multidão a seguir ele. Mas só que aquelas pessoas estão atrás do quê? Dos milagres. Eles estão atrás do pão. E se a gente analisar a história, é bem coerente isso, porque um trabalhador na época de Jesus, um dia de trabalho dele, ele só conseguiria comprar o pão para sua casa. E a palavra de Deus fala que Jesus chega para aquele homem e fala assim: aquele que quer comer, se alimentar de mim, tem que morrer por mim. E todo mundo olha, que difícil. E aquela multidão some, porque eles não estavam preparados para entregar, porque eles não tinham raiz, e por isso não frutificaram, e por isso não permaneceram. Por isso que muitas vezes você prega o evangelho para pessoas e você fala: poxa, mas ele estava tão bem, ela estava tão bem,
e saiu tunada. E a palavra fala desse terceiro solo, que é o terceiro solo, é o solo com espinhos. E Jesus, quando vai falar desse solo, fala que as preocupações do mundo sufocam a palavra de Deus. A gente, como cristão, tem que estar bem atento a esse solo que Jesus fala aqui, porque essas pessoas tinham raiz. Essas pessoas eram membros de igreja, eram líderes de igreja, mas só que o que aconteceu? Não, eu preciso estar melhor. Foi deixando o reino de Deus de lado para se preocupar com as coisas do mundo, as conquistas, e se esqueceram que nós nascemos para a glória de Deus, porque a palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, quer que faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Deus tem o objetivo na sua vida, é glorificar Ele, participar da glória dEle, e através dessa glória, levar o Evangelho, a bênção de Deus para todas as nações. Mas a preocupação do mundo vai levando as pessoas para outro lugar, cara. E às vezes é tão triste quando você vê um homem, uma mulher de Deus esquecendo do corpo de Cristo e vivendo na sua casa. Daí você vai conversar com as pessoas, eu adoro o Deus da minha casa. Não é verdade? E o mais frustrante disso tudo é que muitas vezes homens e mulheres de Deus que são chamados para semeadores acabam se entristecendo com essas coisas. Quem é o semeador da palavra? Somos nós. É eu, é você, é você, é você, é você. Porque nós temos um chamado da grande comissão: ide e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que vos tenho ensinado. Mas às vezes a gente acha que é culpa nossa. Você evangeliza o seu filho, você evangeliza os seus pais, eles pegam e não entra o Evangelho no coração deles, e você começa a se cobrar: o que eu estou fazendo de errado? Por que eles não mudam? Eu já mudei a minha forma de agir. Está bem claro, o amor de Cristo estou passando para eles. E você começa a se culpar e se culpar. E você vai esfriando e você para de falar de Jesus. E muitas vezes a gente até se envergonha de falar, porque sabe que vai vir uma piadinha. Só que isso daí cai sobre nós algo muito pesado, porque Jesus ele fala: aquele que se envergonhar do meu nome no último dia, eu negarei o nome dele. Olha como é pesado isso. Mas eu vim aqui falar para você essa noite que a culpa não é sua. A semente de Deus é o poder de Deus para a salvação. É só você jogar, é só fazer igual o semeador, porque a palavra de Deus não fala características do semeador, mas fala do poder da semente, o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que salva, o poder que cura, o poder que traz transformação para a nação. Não adianta mudar a semente de Deus. Não é a semente transgênica que você deixa da forma que você quer para ser mais suculenta. O Evangelho ele é puro e simples. E viver o reino de Deus é se arrepender e viver sobre o governo de Deus. Viver a cultura de Deus. Aleluia. É viver as características do reino, é andar como Jesus andou, é praticar as boas obras. Mas irmãos, eu sei que é difícil, porque nós tivemos uma cultura que nos imputou várias coisas que não tem nada a ver com o Evangelho.
Mas eu quero falar para você que há uma promessa para a sua vida. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 25, capítulo 36, versículos 25 e 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis curados, purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. Eu não sei os seus sofrimentos, os traumas da sua vida, eu não sei o que está ao seu redor, eu não sei as dificuldades que ficou no seu coração, eu não sei o que endureceu, mas há uma promessa na sua vida: retiraria o espírito velho e colocaria o espírito novo, e ainda colocaria o seu Espírito Santo. Sobre essa promessa eu quero orar com vocês, e convido vocês a se levantarem.